Gravar nesse. Então, quem sentir à vontade, 30 segundinhos aí de olhinhos fechados, fazer nosso sininho. Deixa eu passar para o músico aqui. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras, abençoe o grupo, traga, nos ajude a ter insights, a ter vislumbres e mantenha sempre todos nós firmes na busca da verdade. Que assim seja, assim é. Namastê, axé. Então vamos lá, vamos lá, vamos lá. Boa noite, Felipe, alegrias. Boa noite, Paizé, bênção, bênção, Mangina. Boa noite a todos. Vamos lá, cadê aqui as perguntas? Tem perguntas, tem bastante perguntas aí. Cadê? Deixa eu só achar as perguntas. Achei o lugar que está as perguntas, então vamos lá. Então, temos as perguntas aqui. A pessoa pergunta, né? Ela cita aqui, a página 316, o parágrafo 5, que tem um texto que diz: estar em paz significa estar vazio de todos os desejos. Aí a pessoa pergunta: pode ter o mesmo significado que a frase existência, consciência, bem-aventurança, que é o mesmo de Sat Chit Ananda? Essa é a pergunta, né? Se estar em paz significa estar vazio. Estar em paz, né, significa estar vazio de todos os desejos. Sim, sim. Estar em paz é isso. Estar em paz é o estado de bem-aventurança, né? É o estado de existência, consciência, inteligência e bem-aventurança. Na minha visão, sim. Vazio de desejo também de pensamentos, né? Se você está vazio de desejo, você também está vazio de pensamentos. Aí a pessoa continua a pergunta, ainda na frase, vazio de desejos, pode significar ausência de pensamento? Sim, tem que significar, né? Porque senão, tiver pensamentos terrenos, né? As coisas, aí as coisas começam a pegar ainda, né? Mas é que às vezes também essa coisa de ausência de pensamentos, às vezes as pessoas pensam que também está zerado, né? Está zerado de tudo. Se a, se a pessoa, né, mesmo a pessoa realizada, ela volta o foco aqui para essa existência, para essa mente normal, alguns pensamentos vai ter, mas esses pensamentos não têm peso, né? Não tem força para para chamar a atenção, né? Mas a mente, essa mente concreta tem que continuar funcionando, porque senão você não consegue nem atravessar a rua, né? A frase, né? O vazio. O vazio assim criado é preenchido pelo eu superior. Pode ser entendido como também como ocupado totalmente pela consciência. Sim, se ele tá preenchendo, né? É totalmente preenchido, que está dentro de si, né? É preenchido pelo eu superior. Também ele tá resplandecendo, né? Está dentro dessa consciência, né? E ao mesmo tempo essa consciência está realizada nessa presença do eu superior, né? Aqui uma outra pergunta da página 317, parágrafo 4. Tem o texto. Quando o eu não é mais sentido, então todos os problemas e fardos a ele associados também não são mais sentidos. Considerando o texto, para adquirir esse estado com um resultado significativo, a aplicação da técnica NET-NET na meditação poderia ser viável? Para quem não conhece a palavra, a técnica NET-NET é aquela da negação, né?
Não sou o corpo, não sou o etérico, não sou o pensamento, não sou os desejos, não sou as emoções, não sou o mundo, não, não, não sou, não sou, não sou. É net, 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 net. É a mesma forma de definir o, o Deus transcendente, né? A fonte única, né? Você não consegue, não tem como a mente te dividir. Então é tudo, não é nada do que você consegue imaginar, não é Deus, né? Não é o Deus transcendente, não é o Brahma, não é o Brahman Nirguna, né? Mais uma pergunta aqui da página 319, no parágrafo 5. A pessoa pergunta: na meditação, a mente atingirá maior bem-aventurança quanto mais vazia estiver. A partir desse conteúdo, podemos subentender que o estado de bem-aventurança possa ser sentido mesmo que a ausência de pensamento vazio tenha sido de pouca duração, desde que tenha sido uma ausência total. Sim, não tenha dúvida disso, né? A partir do momento que você consegue esvaziar, né, a consciência, percebendo a mente vazia de pensamento, você está tá fora do mundo, né? Você já não percebe o mundo, não tem fluxo de pensamento, você tá em paz, né? Esse estar em paz é a bem-aventurança, né? É a paz total, é a paz verdadeira, né? É só para a gente lembrar que, né? Se você não tem esse fluxo de pensamento, você não tem desejo, você tá em paz, né? O que mais você vai querer? Você está em paz. Se você está em paz verdadeira, você está em paz total, né? O texto. É que a gente está tão acostumado com esse fluxo de pensamento, está tão acostumado com, né, com essa forma de existir, né, identificado com o corpo, identificado com esse mundo que está aqui, que qualquer coisa que a gente fala, além do mundo e além desse fluxo de pensamento, fica estranho, né? Mas tu, e ao contrário, né? Esse estado que tem ausência de pensamento e naturalmente não há mais desejo é a paz, né? Na página 320, parágrafo 4, a pessoa pergunta: o desapego liberta-o de si mesmo e evita, né? E aí depois a frase vai de si, né? Página 320, era um pouquinho aí. 320 está fácil aqui, parágrafo 4. 1, 2, 3, 4. O aspirante se torna desapegado quando se liberta da tendência universalmente predominante de associar toda a experiência com o ego pessoal. O desapego liberta-o de si mesmo e evita que ele se envolva emocionalmente com o seu ambiente. Então, vamos voltar à pergunta aqui, página 320. Aqui a pessoa pergunta se está se referindo ao ego ou ao ser. Ao ego, né? Liberta-o de si mesmo, né? De si mesmo, desse ego que tá sempre, que faz parte da nossa existência dentro dessa tridimensionalidade aqui. Tem mais pergunta ainda. Quando, quando Jesus sussurrou na sua derradeira existência corporal, Pai, em vossas mãos entrego o meu espírito, essa frase, na sua essência, independentemente de sua magnitude, pode ter o mesmo significado pois não é necessário aquele que é a frase, né? Que aqui é aquela outra frase que o Pipi cita que eu falei que era do Ramana, né? Pois não é necessário que carregue o peso como o homem que no vagão do trem carregava a mala nos ombros em vez de colocá-la no chão e deixar que o trem carregue, do Ramana Maharishi, né? Mencionada no parágrafo 1 da página 321. Pai, em ti entrego o meu espírito. De certa forma, sim, né? É a entrega, né? A entrega verdadeira é isso, a entrega verdadeira, você entrega tudo, né? É a confiança total e absoluta
na providência divina, no ser divino, na fonte divina transcendente, né? Está tudo entregue. Então, não há mais o que você se preocupar, né? Não é que você não faça nada, mas você não tem que se preocupar. Tudo que vinha é bem-vindo e tudo que acontece é bem-vindo, né? Mas daí, geralmente, para o ego é muito difícil essa entrega e essa confiança que tudo vier é bem-vindo. Mas o que também que, por outro lado, é estranho, porque, de qualquer forma, as coisas vão vir, né? Se você se entregou ou não entregou, as coisas vão vir. E agora aqui mais uma última pergunta. Como se relaciona surgimento do ego com o desejo? Espera aí, não, tem a sexta aqui. Desculpa aí. Podemos afirmar definitivamente que o ego, a consciência do eu, é uma criação do pensamento e não uma entidade pré-existente, uma vez que antes do pensamento só existe um vazio absoluto, ou seja, a consciência. Vamos ler de novo, mais devagar a pergunta, né, para todos entenderem. A pessoa ela está fazendo uma pergunta, ela tá dizendo: podemos afirmar definitivamente, ó, forte, hein, que o ego, a consciência do eu, é uma criação do pensamento e não uma entidade pré-existente, uma vez que antes do pensamento só existe um vazio absoluto, ou seja, a consciência. Então, né, a consciência do eu, quando há manifestação, né, lembra daquele quadro do Pibi, da luz, né, do eu superior, quando entra naquela portinha, reflete no espelho, né? Quando ali o eu é o primeiro pensamento, né? Eu. Então, essa matriz eu manifestada já é o primeiro pensamento. Ela não é uma criação do pensamento, ela é o primeiro pensamento que surge. Então, todos os outros pensamentos estão girando em volta desse pensamento eu, né? Esse eu identificado com os corpos e com o mundo. Então, ela não é sim, ela não é uma entidade pré-existente, ela passa a existir a partir da manifestação da alma. A alma se manifesta, a mente, né, o corpo mental passa a existir. E essa luz do eu superior refletida dentro, a luz, né, do eu superior refletida na mente é que vai estar projetando o mundo, né? Toda a existência e tudo que existe. E antes só existe o absoluto, né? Então, eu penso que isso aqui podemos afirmar que o ego é uma criação do pensamento, ela não é uma criação do pensamento, né? Só se for do pensamento de Deus, né? Aqui é uma coisa para. O que eu estou falando é para a pessoa que perguntou refletir também em cima do que eu estou falando e depois, se necessário, conversar comigo pessoalmente e a gente conversa sobre isso daí. Como se relaciona o surgimento do ego com o desejo, né? Então, esse eu, quando se manifesta, né? Ele vai. Esse eu, quando ele manifesta na mente pura, né? Não consciência pura, na mente pura. E a partir daí surgem os outros corpos. Esses outros, o corpo físico, o corpo emocional, né? E, e todas esses corpos vão estar sob a atuação das gunas. Lembra daquelas três forças que movimentam a matéria, né? Que é a própria Maya existindo, a força de vida existindo, de Sattva, Raja e Tamas, né? Uma é harmonia, a outra é ação e a outra é inércia, né? Grosso modo falando, esses impulsos é que vai levar esse ego, esse eu, né? Esse eu manifestado a tá buscando as coisas e a estar desejando as coisas, né? Então é assim que surge, né? O ego já surge com, eles acham, a hora que nasce o ego, né? O primeiro eu, né? Aí ele já, a hora que começa a identificação, já começa a surgir os desejos. Pelo menos é assim que eu vejo, é assim que eu entendo dentro dos pensamentos do Pibi, né? E do Ramana. Então aqui esse capítulo
né? Então, eu selecionei parágrafos aqui para a gente estar estudando, que eu achei que são mais, que tem uma maior significância, né, para os nossos estudos aqui. Por isso que está escuro aqui. Espera um pouquinho. Está faltando uma lâmpada aqui. Agora melhorou, agora consegui enxergar. Então, aí, para a gente poder concluir esse capítulo hoje, né? Que a gente já está 3 estudos nesse capítulo. Até aqui, sobre o que eu falei, tem perguntas ou alguma coisa que alguém queira comentar? Ah, Vamos, eu quero tentar fazer um comentário. pois não. É, sobre esse fluxo de pensamento, a ausência desse fluxo de pensamentos, né? Durante uma meditação, né, tem todo um contexto preparado para isso, né? E chegar próximo de uma ausência desse fluxo de pensamentos é um facilitador. Mas durante, durante o cotidiano, esse fluxo de pensamentos talvez ele não consiga ficar ausente, né? Não sei nem se no estado meditativo se é uma ausência total de fluxo de pensamentos. Talvez um pensamento mais aproximado do primeiro pensamento, do primeiro pensamento eu. Porque eu observo que às vezes esse fluxo de pensamento, às vezes não, a maioria das vezes, esse fluxo de pensamentos, ele na verdade é um fluxo de pensamento causados sempre por coisas que você passou anteriormente, coisas do passado. Você nunca está pensando no presente, né? Agora eu estou aqui, eu estou pensando que eu estou aqui agora. Mas em algum momento esse fluxo de pensamento ele te direciona, você acaba pensando coisas por situações que você olha, você acaba pensando coisas baseado naquilo que você vivenciou no passado. E isso que vai gerando esse grande fluxo de pensamentos, na verdade, porque a gente nunca está no presente. E aí eu fico pensando que talvez numa tentativa de meditação, essa coisa de fazer a autoinvestigação, de você ficar quem sou eu, é sempre ficar retornando, saindo desse pensamento, desse fluxo de pensamento que está coligado com coisas que não estão acontecendo naquele momento. Você está sempre pensando uma coisa que é de ontem ou uma coisa que vai ser amanhã ainda. E aí você através da autoinvestigação, você sair desse fluxo de pensamento para se aproximar cada vez mais do primeiro pensamento. Faz sentido o que eu estou falando? Eu não sei se ficou claro. Faz sentido, faz sentido, faz sentido. Mas durante. Então, isso que você falou está dentro de um processo, né, da busca do estado meditativo verdadeiro. Mas no dia a dia você só vai conseguir ter esse fluxo, né, ausente se você já foi iluminado, né, se você já tiver a permanência do eu divino, né? Caso contrário, o que você pode fazer, devemos fazer, é estar atento, ter atenção, ter consciência do fluxo de pensamentos, né? Então, se você está consciente dele, você está como observador do fluxo. Você não vai conseguir pará-lo, né? Mas você está atento ao fluxo de pensamento. É como um rio. Você está olhando esse rio. Imagine o fluxo de pensamento como um rio e você observando. E você está fazendo as coisas. Tranquilo. Aí qualquer coisa estranha que entrar naquele fluxo, naquele rio, entendeu? De repente puxa, sobe um crocodilo de 50 metros do rio. Fala, opa, o que é isso daí? Volta lá para baixo, entendeu? Forma de falar. Estou falando assim para chamar a atenção. Isso todos nós podemos fazer sem estar iluminado. Isso é parte do trabalho, é de manter a atenção, né? Agora, no estado meditativo, a técnica de investigação do eu é justamente isso que você falou. E você fica lá, quem sou eu, né? Aí qualquer pensamento que entra, você fala, né? Você vai naquela mesma técnica
Essa é a orientação do Ramana, né? É para quem vem esse conhecimento, é para mim, então quem sou, né? Quem sou eu? Você volta lá à pergunta. Eu até mudei a pergunta um pouco para facilitar, né? É quem está observando esse pensamento, que a resposta fica mais direta. Quem está observando só pode ser eu, que é o pensamento tá dentro do meu mental, né? Então quem está percebendo sou eu. Então quem sou eu? Então eu corto o fluxo de pensamento. Então, mas toda a técnica de você ir investigando e buscando vai fazer com que a mente fique unidirecionada, só nesse pensamento quem sou eu, e você vai indo nesse eu, né? E você ficando unidirecionado, esse pensamento uma hora também, né, desaparece, entendeu? Porque quem sou eu é um pensamento também. E aí esse quem sou eu desaparece, e se você for bem-sucedido, você mudou de estado, né? Você transcendeu a mente física, essa mente mais concreta, ou até a mente, ou totalmente a mente, né? Aí vai depender daquele momento, da graça também, né? É assim que eu entendo. Não sei se eu respondi. Então vamos lá. E para quem que eu ia dar boa noite? Eu dei boa noite para a Flávia, que chegou agora. Então, página 322, segundo parágrafo, para quem tá com o livrinho aí acompanhando. A tristeza não condiz com o sábio. É o lembrete de um antigo texto de Confúcio. Ele é um homem internamente livre de tristeza e de preocupação. Ele deve ser como o sol do meio-dia, iluminando e alegrando a todos. Isso não é dado a todo ser humano, mas apenas àquele cuja vontade é dirigida ao grandioso, pois o atributo do grandioso é a alegria, né? Bonito isso aqui, para quem nunca leu Confúcio, é importante, né? Importante, às vezes tem alguns livrinhos por aí, dá uma lidinha que é é um dos mestres do taoísmo, né? É muita alegria aí. Mas o próprio texto, acho que nem precisa de comentário, que ele já diz por si mesmo. O sábio não pode, não tem tristeza, né? De certa forma, ele está sempre alegre, que é o estado de Ananda, né? Que é a bem-aventurança. Vamos ver o que o PIB segue falando aqui. Não é que os anos passem despercebido, nem que o estudante esteja completamente insensível aos sentimentos humanos, mas sim que no centro do seu ser, a qual ele agora tem acesso, existe uma calma absoluta, uma grande indiferença às agitações, que o leva a tratá-las com serena dignidade. O estudante vive em dois mundos, mais ou menos ao mesmo tempo, né? Esse parágrafo aqui é importante para nós, né? Óbvio que aqui ele deve estar falando aqui já de uma etapa dele mesmo, né? Ele fala de estudante, daquela coisa, e o estudante vive em dois mundos, mais ou menos ao mesmo tempo. Então, isso aqui é quando já se atingiu um certo nível, né? Necessariamente não precisa estar iluminado, mas quando você já consegue acessar, né, aquele centro seu interno de paz, né? É importante também falar sobre esse centro interno, porque às vezes fala centro interno, às vezes a pessoa fica buscando algum centro dentro de si mesmo, né? Querendo ficar buscando um núcleo, um lugar, né? Esse centro interno de paz é um estado, quando você se volta para dentro, né? A mente volta para dentro de si, é um estado de paz. Esse é o centro interno seu de paz, aonde você está liberto, né? Dessas dos apegos, das sensações, das emoções e de tudo que está acontecendo. Não é que você esteja ausente, né? Por isso que ele fala, ao mesmo tempo você percebe tudo que está acontecendo, mas você tá em paz. Voltando àquela coisa do rio, né? Aquele, essa analogia do rio. O rio está ali, né? Está aquele fluxo ali, está normal, é o mundo, né? O fluxo tem um fluxo interno de pensamento e tem um mundo acontecendo ao redor, né?
As coisas estão acontecendo ao redor, ou pelo WhatsApp, que alguém está te mandando mensagem, ou porque você está trabalhando, as coisas estão acontecendo, etc, etc. E se esse, né, se esse rio está tumultuado, mas você está à margem do rio, você não está dentro, né? Você está ali observando o rio. Você está à margem. Então, se o rio está tumultuado, você só olha, né? Fala assim, não dá para chegar muito perto, que senão chacoalha ali umas águas em mim, né? E você observa. Se tem que interagir, você interage, né? Mas você não tem necessidade de reagir porque você tá consciente, tá ciente, né? Tá presente. E aí as coisas mudam, né? Muda de status, né? Muda de status, né? Você para de ser levado pela enxurrada, né? E fica à margem, olhando a, a correnteza passar, às vezes com maior fluxo e às vezes com menor fluxo, né? Mas tudo isso é treino e tudo isso é possível. A afirmação, então, isso que eu estou falando é possível para. Não precisa ser iluminado para fazer isso, tá? O que precisa é treino, prática. A afirmação de Gautama, né? Gautama é o Buda, né? De que a vida é sofrimento, pode ser comparada à de Sócrates. Sócrates é o filósofo grego, né? De que a vida é terrível. Nossa, os dois falam isso, né? A vida é O Buda fala a vida é sofrimento e Sócrates diz a vida é terrível. Mas tanto o sábio indiano quanto o grego refere-se unicamente à vida do ego. Será justo enfatizar a miséria da existência humana sem mostrar o seu mistério? Pois há muito nesse mistério, ainda que raramente a atenção se volte para ele. O homem, para poder completar-se e realizar-se, tem que elevar-se para a vida do eu superior, né? Daquilo que é transcendente, né? O eu divino dentro de nós. E o fará com o seu ego colocado no devido lugar, com o seu ego menosprezado e dominado, né? O ego é todos esses corpos, né? Nosso e a própria personalidade. Todos esses corpos geram a personalidade, né? Quando tudo isso já está amadurecido e cede, e cede espaço para o eu divino, aí pode ver que a vida não é só isso do que eles falam, né? Que o Buda fala que a vida é sofrimento e Sócrates a vida é terrível, né? Esse mistério é muito maior, existem outros níveis também de existência, né? Existem os mundos sutis, e quanto mais sutis, né? Ainda é mundo, né? Ainda faz parte da manifestação do mundo, embora mais sutil. Mas aí sofrimento e miséria já já não faz muito sentido, né? Eu, casualmente, semana passada, eu fui para São Paulo e aí eu estava vendo meus livros lá de São Paulo, e tinha um livro lá que eu não lembro de ter adquirido, mas deve ser alguém que deixou lá, possivelmente um dos meus queridos filhos, né? E aí é sobre Buda, Buda não, é sobre o Dalai Lama, esse atual que está aí, né? E ele falando buscando falar de uma forma bem coloquial todas as coisas. Mas o que me chamou a atenção lá é que ele coloca, né? E ele tentando mostrar as várias facetas do ser humano, mas tudo de uma forma, né? Sem puxar muito para o budismo, mas puxando, mas tentando colocar ali, né? E uma das coisas que ele colocava lá, ele fala assim: às vezes eu aqui, ó, imagine ele, né? Dalai Lama, que já está com, sei lá, já deve estar com quase 80 anos, um ser realmente de outro nível, né? Na minha visão, né? Passou por muita experiência, está exilado, aquela coisa toda. Pois quem se interessar busca saber sobre o Dalai Lama atual. É interessante a história dele também. E aí ele fala, e às vezes tem dia que, né, eu levanto, esse mesmo relógio está aqui, eu levanto e esse relógio, de alguma forma, ele me irrita, né? Porque ele me defronta com todos os compromissos que eu tenho que fazer com todas as coisas, né?
Mas o relógio é o mesmo. E no outro dia eu levanto, ele está lá, simplesmente, eu estou alegre, e tá. O que que muda, né? Não é o relógio, né? Não é as coisas externas que mudam, não. Isso que é interessante, a colocação. Ele é bem honesto, né? Bem... Quer dizer, isso deve acontecer de vez em quando, e por milésimo de segundo, né? O cara que está consciente, mas acontece, porque você está dentro de corpos de personalidade, é isso que eu estou falando. Mesmo com pessoas que já tinham, os corpos continuam existindo, né? Se você tá encarnado no corpo físico, o etérico está existindo, o corpo emocional está existindo, a mente concreta tem que existir, senão você não consegue nem ir no banheiro, né? Tá tudo tem que funcionar. Óbvio, né, que pô, a mente superior ou a mente búdica ou abstrata também está funcionando ao mesmo tempo, então tudo isso gera um equilíbrio e gera uma paz que permanece, mas isso não impede que você tenha sentimentos. Ó. O que que você vai fazer com esses sentimentos que é a diferença total, né, entre a pessoa que já está realizada e o outro que não está, né? O outro vai de arrastão na correnteza do rio que está passando. Ele só olha, né? É que ele também fala, né, sobre que ele recebe notícias é, do Tibete, que é o país de nascimento dele, do qual ele está exilado, está sob dominação de outro país lá, e aí a China, né? E aí ele fica nessa. Ele recebe notícias ruins quase sempre. Ele fala: Isso me entristece, né? Mas isso não dura muito, né? Ele fala: Isso dura uns momentos, né? E eu consigo ver todo o contexto. É para entender que essas coisas, mesmo para quem está realizado, não vai zerar, né? Zerar de tudo, porque você está existindo, né? Você precisa dos cavalinhos para andar aqui, né? Para existir aqui. Senão não tem como existir. Estar aqui, né? Comer, ir no banheiro, pelo menos coisa básica você tem que estar no, o corpo tem que estar. E se o corpo está, precisa de uma mente, né? E aí vai. Vamos seguindo aqui. O espírito Brahman não é a quietude, mas é encontrado pelos seres humanos que estão na condição prévia de quietude. A quietude é a reação humana deles à presença de Brahman, presença que entra no seu campo de consciência. Isso aqui é um parágrafo para reflexão, né? Tem gente que gosta, eu já senti que tem gente que já falou, vou ter que meditar sobre esse parágrafo. Vou ler novamente aqui com mais calma aqui. Vamos. O espírito, né, entre parênteses, Brahman, tem um não grifado bem, um grão em letra maiúscula, né, em caixa alta, né? O espírito Brahman não é a quietude, mas é encontrado pelos seres humanos que estão na condição prévia de quietude. A quietude é a reação humana deles à presença de Brahman, presença que entra em seu campo de consciência, né? Então, o que que nós podemos entender aqui, né? Que o próprio Brahman aqui, né? Aqui, se a gente for levar pela ortografia de sânscrita, né? Sânscrito, né? Brahman com N seria o espírito transcendente, né? Porque você pode ter o Brahman Saguna, que é o Deus manifestado, e pode ter o Brahman Nirguna, que é a fonte única, né? É a única forma acho que a melhor forma de se referir a ele é a fonte de tudo e de todos, né? Então ele fala, não é a quietude. Porque mesmo se for o Brahman Nirguna, que é sem qualidade, que é a fonte transcendente, ele é o que é, né? Você não pode falar que ele é quietude. E se for, e se for o Deus manifestado, né? Brahma Saguna, com qualidade, né? Ou o grande espírito, como eu gosto de chamar, também ele não é quietude. Ele é existência, né? Existência manifestada, né? Mas a quietude é a reação nossa quando estamos na presença do divino, né? Do Deus que está que tá existindo, seja imanente ou seja transcendente, né? É isso, né? Então, quando nós estamos nessa presença,
é através também da quietude nossa, e a nossa reação é a quietude, não o nosso sentimento é de quietude, é de silêncio. Então, na página 323, para quem está acompanhando, agora o próximo parágrafo, né, lá em cima. A quietude não é uma compreensão ou um insight da mente, mas, mas também uma experiência do ser. Todo movimento ou vibração para, né? De novo, né? A quietude não é só uma compreensão ou um insight da mente, mas também uma experiência do ser. Todo movimento ou vibração para. Então, esses estados podem acontecer espontaneamente também, né? Diante de, sei lá, se está na natureza ou está fazendo alguma coisa, né? Você pode ter um estado ali de silêncio, né? De silêncio total, aonde você se conecta, né? Com aquilo que é transcendente, com aquilo que é divino, né? É isso. Mas não é só um insight da mente, não, né? É a experiência do próprio ser, né? É a hora que você entra em contato com o próprio ser, tudo se silencia, né? Tudo para e tudo se silencia. E penso que alguns, né? Alguns já tiveram esse tipo de vislumbre, né? Vamos chamar assim, que é mais fácil. Quando para tudo e você entra em conexão com aquilo que é transcendente, né? Quando eu falo transcendente, é que transcende, né? Transcende todos esses corpitos aqui, né? Deixa eu pegar uma aguenta aí, enquanto vocês vão repetindo aí. Ah, vamos dando sequência aqui. À medida que o centro de um indivíduo se desloca para uma profundidade maior de ser, a paz de espírito torna-se cada vez mais uma companheira constante. Isso, por sua vez, influencia o modo com que ele lida com as suas atividades mundanas. A impaciência e a estupidez desaparecem. A ira e a malignidade são disciplinadas. A falta de coragem em situações adversas é controlada. E a tensão, quando ele está sob pressão, é diminuída, né? Então, esse centro, né, é aquilo que a gente estava falando um pouco antes, né, esse centro é não adianta você buscar um centro ou um local, né? É um estado, a hora que você coloca a mente para dentro, né? Porque, vamos pensar, porque a gente, quando está de olho aberto, está aqui falando, a mente está para fora, ela está focalizada naquilo que é externo. Quando eu trago a minha mente para dentro, pode ser de olho fechado, normalmente a gente faz isso de olho fechado, né? Trago para dentro do meu ser, eu vou encontrando aquela paz, né? Aquela tranquilidade. Esse é o meu centro, né? Onde eu estou em paz, estou em tranquilidade e estou no meu equilíbrio, né? Então eu sinto esse centro, essa paz. Então esse é o centro. Então quanto mais profundo esses, ou seja, mais sutilizado tá, mais profundo dentro, é que é difícil palavras para achar, né? Mas essa é uma forma de tentar falar, né? Quanto mais profundo, mais interiorizado ele está, mais fácil eu lido com todas e qualquer situação que estiver ao meu entorno, né? Inclusive raiva, ira, estupidez, né? É tudo aquilo que é estranho ao nosso próprio ser, né? Para viver em paz, né? E até quando você está sob pressão, isso é diminuído, né? Isso não faz sentido nenhum, né? Se você está aprofundado dentro do seu ser,
como é que você vai sentir pressão, né? Aí, só para dar um exemplo disso, eu lembrei uma fala do Ramana. Uma vez processaram o Ramana, né? Um ex, um ex-gerente do Ashram dele processou ele porque ele tirou esse superintendente para colocar o irmão dele. E aí esse cara não gostou, meteu um processo no Ramana. E o Ramana teve que comparecer, né? Que ele está dentro do mundo físico, né? Tem que comparecer no julgamento, né? Senão as coisas também não funcionam, né? E aí tava lá pô, imagina, todo aquele julgamento, Ramana lá, e o pessoal, e o pessoal interrogando ele só dando resposta que ele dá normalmente para qualquer pessoa, né? Inteligentíssima a resposta e bem direta, mas não é isso que interessa. Aí acho que um dos discípulos perguntou para ele, né, você tá cansado, Ele falou assim, eu não estou usando a minha mente ordinária para mim, pode ficar aqui, pode ficar uma semana aqui. Eu achei lindo isso, né? Então, para ele pode ficar uma semana, ele não está usando essa mente que fica cansada, que está aqui, ele está, né? Ele está transcendido ali, ele que só está o corpo ali, a mente falando, mas a consciência dele está em outro lugar, tá longe, assim, longe, forma de falar, não tem longe e perto, mas está transcendido, né? Então pode ficar uma semana aqui que isso aqui não me cansa, vai cansar eles, né? Só para ter uma ideia dessas coisas, né? Mas vamos lá, vamos seguir viagem aqui. Seja qual for o problema que preocupa o indivíduo, físico ou mental, pessoal ou público, material ou espiritual, há um único refúgio seguro para o qual ele sempre pode voltar quantas vezes quiser. Ele aprendeu a arte de se aquietar. Ele pode levar seu problema para o limiar exterior da mente, deixá-lo lá, e então dirigir-se ao recesso mais profundo dela, recesso de completa serenidade, tranquilidade despreocupada. Isso não é um escapismo covarde ou um auto-engano tolo, embora com os místicos não filosóficos possa ser assim, frequentemente o seja. Pois, quando o indivíduo emerge do silêncio interior e retoma o problema, ele obtém também a força para suportá-lo com coragem e sabedoria para lidar com ele do modo correto. Isso sempre se dará se a sua abordagem for o do misticismo filosófico, que tem como objetivo a ação inspirada, e não o sonhar inspirado, né? Além disso, seu contato com a mente, aqui maiúscula, né? Com a mente interior, determinará as forças misteriosas devem trabalhar. Determinará que forças misteriosas devem trabalhar a seu favor, resolvendo o problema de modo bem independente do seu esforço e compreensão consciente, né? Eu achei esse parágrafo aqui bem interessante e que merece também, né? Merece uma reflexão de todos, a hora que tiver um tempinho, chega lá, fazer uma releitura, né? E fazer uma reflexão sobre ele, porque é muito vital para todos nós, né? Pelo menos é assim que eu penso quando eu li ele e estou relendo aqui agora, né? Por quê? Porque a partir do momento que você tem um problema e você se envolve com ele e você está no mesmo nível do problema, você também já está, você também é o problema, né? É isso que geralmente acontece. Você é o problema, faz parte do problema e está no problema, né? Então não tem como, né? É que nem mexer, como é que fala? Mexer água suja, né? Você, você só vai ali misturar a sujeira e mexer a sujeira, né? Mas dificilmente você vai achar uma solução ali que seja de uma sabedoria grande para transcender aquilo ali. Então, a partir do momento quando você está ou num conflito, problemas, na minha visão, são a mesma coisa, né? Você está com problema porque você não está conseguindo resolver. Se não está resolvendo é porque tem alguma coisa em conflito ali, né? Alguma coisa conflitante, forças que não deixam você eh, tomar uma decisão, né, com sabedoria, senão não seria um problema, né? Não seria algo
que você faz todo dia. E aí, isso é uma sabedoria gigante, né? A partir do momento que você consegue, né? O problema está aqui, você já refletiu sobre ele. Né? É o que ele está sugerindo aqui. Você deixa no exterior da mente, né? Tá exterior. E você volta para dentro de si mesmo, ou si mesma, né? E mantém, né? E entra nesse centro seu de paz, de quietude, né? Alinhamento com a alma e o eu superior, né? Traduzindo assim no português mais claro é isso, né? Eu superior, alma, eu superior, né? E você entra nesse alinhamento e entra nessa paz. Ali, a partir dali, as forças de todo o universo que também está movimentando esse problema, né? Esse conflito, passa a agir a seu favor, né? Ou a solução vai vir, né, de uma forma clara e limpa, que você consegue tomar uma direção e uma decisão e uma ação inspirada, né? Inspirada pelo Espírito, é isso que ele fala, né? Inspirada pelo Espírito, que aquilo vai se resolver de uma forma com muita sabedoria, né? É isso, né? Isso serve para tudo na vida, né? Para relacionamentos, para trabalhos, qualquer coisa. Importante. Importante dar uma relida, né? Quem quiser depois. Seguindo viagem. O último parágrafo da página 323. A ação porque essa iniciação na quietude, perdão, é que esse óculos meu está fraquinho, hoje a luz também está, sei lá, está fraquinha. Ou a minha visão que já está fraquinha. A razão porque essa iniciação na quietude, iniciação sem imagem interior e silenciosa, é afinal tão mais poderosa, é que ela atinge o próprio homem, ao passo que todos os outros tipos de iniciação atingem apenas seus instrumentos, os veículos do corpo. Olha que interessante isso aqui, né? A razão porque essa iniciação, ele está até chamando iniciação, né? A partir do momento que você atinge esse estado de quietude, né? Ali já é uma iniciação na visão dele, né? Iniciação a partir de você já atingiu um patamar, né? Iniciação sempre quando você atinge um patamar. Tem várias formas de alguém explicar a iniciação, mas aqui eu estou entendendo assim. E ele fala iniciação sem imagens, interior e silenciosa, sem visão, sem nada. É simplesmente o silêncio, né? E sem visões. Então, para ele, esse aí é, afinal, a mais poderosa porque atinge o próprio homem, né? Ao passo que os outros tipos, você ainda está dentro dos corpos, né? Dos seus corpos que estão agindo, né? A gente já falou dos corpos físico, né? Físico, etérico, emocional e mental, né? Então, você ainda está dentro disso, né? Lembrando que toda visão que você tem, você tem. Se está tendo uma visão, é porque está tendo algo para ser visto aqui. O que está vendo é através da mente, né? Ou seja, ainda há dualidade. É como o Ramana fala, né? A pessoa fala, a visão divina de Deus é maravilhosa. Ele fala, sim, a visão de... Sim, mas a visão de... Toda a visão divina de Deus está dentro daquela mente que idealiza aquela visão, né? Ninguém vai ter a mesma visão de Deus, né? Ainda está na sua mente, né? Quer dizer, a visão, né? Não que Deus não esteja, mas a visão dele. Deus existe, mas a visão é particular de cada um. É somente uma visão. Terceiro parágrafo aí da página, 324. E aí eu vou parar por aqui, depois a gente continua na próxima. Não importa quão escuro ou tortuoso seja o passado, quão miserável seja o emaranhado que o indivíduo tenha feito na sua vida, essa paz inefável tudo apaga. Dentro desse abraço angélico não se conhece erros, não se sente a miséria, não se relembra o pecado. Uma profunda purificação toma posse, né, do coração e da mente. Importante esse parágrafo também, né?
Não importa tudo que você já fez, né? Em outras vidas, nas caminhadas, todo mundo fez coisas interessantes e coisas que não muito interessantes, né? Ou coisas grotescas aí nessas existências toda que todos nós já tivemos, ou até nessa mesma existência fizemos, ou, né? Coisas que talvez não fosse muito alegre olhando hoje, falar, não traz muita alegria, né? Poderia não ter feito, né? Isso para todos, né? Todos que estão encarnados já fizeram isso em outras vidas ou nessa vida aqui, né? Até aí faz parte faz parte do aprendizado humano, de experienciar, de errar, né? E o que que ele está falando, né? A partir do momento que você entra nessa quietude verdadeira em que tudo está silenciado e que você está se recolhido nesse centro interno e que a partir dali você está, né, óbvio, você está em conexão com esse vazio, com essa quietude, que é aquilo que transcende, né? Então tudo ali está perdoado, porque nada ali existe, né? Está perdoado no sentido de que, né, se a partir dali você se iluminou e aquilo se manter, sim, né? Mas ali o sentimento que você tem é de paz e calma, não tem lembrança, não vai ter nada disso. Óbvio que se caso acontece daquilo não ser permanente, você vai voltar e toda ação kármica vai estar fluindo do mesmo jeito, né? Daí não tem como fugir da lei kármica, que é uma lei do karma, né? Lei kármica, ou lei do karma, que é uma lei material para todos os que estão encarnados nesse planeta tridimensional chamado Terra, que aqui vieram todos os bonzinhos de todas as partes do universo e da galáxia, reuniram todos os lindinhos e bonzinhos, falando, ó, vocês são todos lindinhos, vocês vão ficar todos juntos, tá? E vão ficar aqui, vão aprender todos juntos, né? Aí vão parar de usar canhão para atingir o outro, míssil para jogar no outro, falar mal da vida do outro. Isso é, né, bombinha para lá, bomba para cá, e tatati. Aí reunir todo aqui, todo mundo vai aprendendo, né? É isso. A historinha resumida do planeta Terra, que né? Não adianta me olhar com essa cara de que não, eu não, eu não. Nós sim, nós sim, nós sim. Todos nós estamos aqui. E é isso. Mas estamos aprendendo, já estamos, né, já estamos crescendo, já estamos estudando, já sabemos que podemos sair de tudo isso, né? Já crescemos bastante, né? Já crescemos bastante. Tem gente que vai até casar, gente que vai até casar, né? Vou no Ah, eu Mariri, Alex. vou casar no Mariri, olha aí, olha que evolução. Olha que lindo. Não, e casar é importante, eu não estou tirando sarro de casamento, não. É importante assumir um compromisso, né? Perante a espiritualidade, por que não? Isso é importante, né? E é sagrado, né? Porque se você está assumindo perante a espiritualidade daquilo que é sua crença, aquilo é sagrado para você. Não é uma performance né, de alguns religiosos, né? Que só é religiosos quando casa, quando batisma, né? Ou no Natal, ou sei lá o quê, né? Quando você exerce, é um praticante daquela religião, seja qual ela for, né? Todas têm seus méritos, né? Mas se você é praticante, então aquilo para você é sagrado. Se aquilo é sagrado, aquilo você está consumindo, você está assumindo, né, um compromisso perante o espírito, né? E isso é importante, isso é bonito. É isso aí. Alguém tiver comentários, temos 4 minutos. Se tiver perguntas também, temos 4 minutos. Muito bom vê-los e vê-las novamente, né? Ô, pai, eu já estou feliz de não ter precisado tacar bomba em ninguém. Eu não Por isso eu entendi. me garanto. Eu não entendi, Regina, desculpa. Eu já estou feliz de não ter precisado tacar bomba em ninguém. Por isso eu me garanto. Agora o restante ainda estou tentando.
Essa nessa vida, vida. né? É isso que eu ia Essa falar. Nessa vida, nas outras, quem é que de nós vai saber, né? Sim, sim, nessa Às vida, vezes é nessa melhor vida. nem saber, né? Fala negócio de saber de vidas passadas, às vezes é melhor não saber. O esquecimento Principalmente veio como enfermeira, né, Paisé, para ajudar, então, é, hum, às vezes o não saber é uma benção, né? Porque saber trocentas vidas, muitas coisas, né? E principalmente as coisas não muito buenas que todos nós já fizemos em outras vidas, o peso disso é muito grande, né? Mas o karma se encarrega, porque tudo isso está armazenado no corpo causal, que é a alma, né? Isso aí está latente lá. E conforme as oportunidades, ele vai soltando para nós aqui, para ir dissolvendo, né? E quando você está na busca e você está realmente empenhado, essas coisas vêm mais rápida para, né? Vem mais que é para limpar mais rápido esse reservatório, né? Limpar não, é equilibrar, né? Limpar não é uma palavra bonita. É equilibrar, porque o karma nada mais é do que harmonia e equilíbrio, né? É só isso. Aquilo que você faz, né? Você recebe. É simples assim, ó, que maravilha. Não tem coisa mais linda que essa. Você faz, você recebe. Aí você fala, pô, mas estou recebendo isso? Ué, você está sobre um planeta, numa humanidade, numa civilização que está sobre uma lei de retorno, né? Que é a lei chamada do karma, a lei da compensação, ou até a lei da harmonia e do equilíbrio. São todo nome para a mesma coisa, né? Mas então, tudo que você está recebendo é porque você merece receber aquilo. Então, não adianta gritar, espernear, chorar. É olhar, né? Mas por que isso está acontecendo comigo? Pô, Pois é, sou eu. é a Flávia. É, há um tempo atrás eu reparei que eu substituí uma palavra, por exemplo, oh caramba, aí eu comecei a falar, oh que karma, meu Deus do céu. Aí depois, logo no comecinho das aulas, né? Aí eu falei, caramba, eu tô substituindo um palavrão, talvez. Aí eu comecei, oh meu, oh karma, mas que karma, mas aí depois a gente cai naquela de ficar observando, né? Por que que tá naquela situação. Mas não é fácil, não, né, gente? Não, não é. Então, mas consciência não é fácil, né? Não é fácil. Agora a gente tem que falar assim, alegria, alegria. Alegria, alegria, alegria. Não, é olhar, né? As coisas estão acontecendo. Neutralizar, né? Não é botar a culpa no outro, né? Não é botar a culpa no outro que resolve nada, não, né? É olhar, é simplesmente se olhar, 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 ver, ver, absorver, né? Olhar para o grande espírito, né? Se não consegue achar solução, entrega para o grande espírito. Me ajuda aí, né? Traga a solução, né? Tati, vai vendo e vai fazendo tudo o que é, né? Viável, possível, intuitivamente. As coisas de luz, isso aí parece difícil quando você não conhece, quando você só é reativo às coisas. Mas a partir do momento que você está consciente, as coisas duram um determinado período e depois se dissolvem. Parece mágica, né? Mas não é mágica, é simplesmente está dentro de leis e você está navegando dentro dessa lei, né? É que nem você está num barco, você sabe navegar bem, conhece os ventos, conhece as marés, o barquinho à vela faz o que você quer dizer, dentro daquilo que é possível, né? Da quantidade de vento, de maré, ele vai fazendo tudo aquilo que é para fazer. Às vezes o mar está tumultuado, né? Às vezes você tem que arriar um pouquinho a vela para ele não virar, né? Isso também é sabedoria, né? Às vezes tem que dar uma paradinha, né? Ficar ali esperando e depois dar uma sequência. É isso, senhores e senhoras, alunos e alunas, todos nós somos estudantes, todos nós somos alunos, e até sábado para quem vem sábado. Alegrias. Ah, o sininho, toca sininho. Toca sininho. 2 semanas sem tocar sininho, já estou. Já tô. Vamos lá. Quem se sentir confortável, 30 segundinhos aí. Grande Espírito, Grande Mãe, maestros e maestras da sabedoria de todas as raças, de todas as eras,
abençoe o grupo, nos dê insight, nos facilite os vislumbres, bastante compreensão e nos mantenham sempre firmes, né, na busca da verdade. Que assim seja, assim é, axé, namastê, raush, Shanti.